O microfone estava desligado, gente. Vamos lá. Acontece. O Duarte falou por uma vez, teve um professor que deu 4 horas de aula aqui e a câmera desligada. Caramba, teve que voltar. A gente teve um problema na aula, no sábado, na penúltima aula, que deu problema no mecanismo que grava. Aí eu tive que vir aqui. Ficou até melhor a aula gravada só para a câmera. Ficou melhor do que assim. Que eu falo diretamente com a câmera, eu interajo melhor com quem está em casa. Fica melhor. Mas aqui a gente tem que tentar. O pessoal de casa entende, né? A gente tem que tentar falar com o pessoal daqui. A gente acaba se direcionando mais o pessoal daqui, até para poder interagir melhor, até o professor fluir melhor a aula com o aluno dentro de sala. Mas a gente direciona para você que o nosso objetivo é você que está em casa também. Né? Tamo junto. Precisar, a gente está aí. Essa noite teve uma aluna do EAD que me mandou mensagem para o meu e-mail. Você pode pegar meu e-mail lá, me mandar recado. Tiver que te enviar algum material, eu envio. E a gente vai caminhando. O negócio é a gente dobrar os meios para poder se ajudar. Beleza, gente? Vamos retomar aqui. Como eu estava falando, diante dessa atual conjuntura que se desenhou com a invasão, com o imperialismo napoleônico, né? Muitos livros falam, né? O imperialismo napoleônico, com essa dominação napoleônica, né? Que Napoleão queria desenvolver na Europa, né? Queria, como eu falei para você, queria exercer influência, queria tomar o lugar da Inglaterra, né? Até com certo revanchismo por ter perdido a batalha de Gibraltar, né? Nome, várias batalhas, Gibraltar. Em 1805, então, Napoleão, ele, diante dessa dominação, ele manda um recado para Dom João não adere o seu posicionamento. Dom João vem para o Brasil com toda a corte, aquilo que a gente viu, 15 mil pessoas, e o general Junot, que é francês, invade o território de Portugal e domina ali Portugal, e começa esse conflito entre Portugal e França, né? Lembrando que Portugal e França, diante da parceria que França tinha com os espanhóis, como eu falei para você aqui, que havia um tratado de Utrecht I, que era o tratado entre França e Portugal, feito em 1713, que lá na Guiana Francesa, as delimitações do território que pertencia à França, através desse tratado, delimitou o rio Oiapoque. Ele criou a delimitação da fronteira ali, dando para ambos territórios, né, a sua autonomia para atuar na sua região. O Portugal ali na área do Brasil, que estava dentro do Brasil, e a Guiana Francesa do outro lado do rio, que pertencia à Guiana Francesa. Só que por causa dessa crise, né, política, por causa dessa guerra, né, entre esse conflito, que os seus referenciais eram a França e Inglaterra, e Portugal, ele estava no meio disso tudo aí. Espanha também estava no meio disso tudo aí também, porque Espanha era aliada da França, Espanha, várias fronteiras aqui com Portugal, isso também gera problemas também. O que acontece? As limitações fronteiriças, né, essas fronteiras do território, principalmente lá da Guiana Francesa, e a Cayena é a capital de onde? Eu acabei de falar agora. Da Guiana Francesa. Essas delimitações, né, essas fronteiras e os tratados, eles começam a ser questionados. E ao ser questionado, o que acontece? Dom João, ele começa a fazer políticas de ocupação militar, principalmente lá em Cayena. Né? O contexto que se desenha essa ocupação em Cayena é esse. Tá relacionado
ao imperialismo napoleônico, está relacionado à dominação francesa, no século, já no século XIX, final do século XVIII, e França querendo dominar, tem esse atrito com Portugal, e Portugal começa a rever os tratados que outrora haviam sido assinados. E por causa dessa revisão de tratados, eles começam a questionar os limites territoriais. Aí o que Portugal faz? Portugal entra nessa batalha aqui, nessa conquista aqui, chamada Conquista de Caiena. Ele invade o território da Guiana Francesa e toma. Eu escrevi no quadro aqui, passo a passo, como que foi essa tomada. Porque o livro de vocês, ele fala até um pouco, detalhes dessa tomada. Então, para poder resumir, sintetizar, eu escrevi passo a passo e quem foi os seus principais representantes, os seus principais comandantes, coronel, tenente-coronel, que no desdobramento dessa missão, eles tomaram Caiena. Beleza? Essa fica aqui para você agora a tomada de Caiena. A gente vai estar falando passo a passo aqui. Mas de antemão, eu já antecipo para você que o que eu julgo mais importante de todas as informações que está aqui é isso aqui, ó, que eu botei asterisco aqui no finalzinho. Você que está vendo aí, ó, foi o primeiro ato político, de política, deixa eu botar o acento aqui, de política externa de Dom João por meio militar. Acende aí então, acende. Melhorou aí? Melhorou então. Ó, o pessoal também do EAD tava falando de uma questão desse reflexo aqui, ó. Eu não sei se tinha como melhorar isso. Ah, é do reto, do projetor. É. Junho, bota junho. Desculpa, tá? Pode botar junho, pode botar em. É porque eu não tenho a data precisa. Aí a gente saber o período. Vocês estão copiando, né? Mas vamos lá, deixa eu falar aqui. Dei o contexto para vocês que se deu essa tomada de Caiena ou conquista de Caiena, se deu dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês. Aqui está o desdobramento da missão, né? Como eu falei, reforço, primeiro ato de política externa de Dom João por meio militar. Dom João acabou de chegar no Brasil e já ocupou Caiena. Isso se deu lá em dezembro, já no final de 1808. Primeiro ato de política externa por meio militar. Beleza? Fica a informação que eu julgo, dentre todas aqui, uma das mais importantes. Na verdade, tudo é importante, tá, gente? Tudo é importante. Quando eu fazia faculdade, perguntava para o professor, às vezes ele passava as aulas e tal, tinha matérias online, à distância, semipresencial. Aí perguntava, professor, qual aula a gente tem que estudar para a prova? A gente tinha, cada aula, para você ter uma ideia, cada aula era em torno aí de 40, 50 páginas, cada aula. Aí tinha uma prova. Aí, no primeiro semestre, dava a prova do primeiro trimestre, aí tinha passado ali umas 5 aulas, praticamente. Aí ele botava lá, da aula 1 à aula 5. Aí tu perguntava, tu insistia, mas professor, não tem uma aula específica e tal? Ele sim, da aula 1 e até a aula 5. Parece que eles acordavam entre eles, era tudo assim. Aí você tinha que estudar mais de 200 páginas para chegar na prova cair 2 questões. As provas eram assim, e discursiva, as 2 questões. Eu só de raiva eu escrevia o livro, pegava 2, eu escrevia 2 páginas inteiras, escrevia à frente, o verso aqui, escrevia só de raiva, escrevia tudo. Ele tinha um trabalho para ler, mas pelo menos o bom das provas discursivas é isso, que você escreve, se você tiver mais ou menos uma noção alguma coisa ele vai considerar. Agora a dissertativa tem jeito. Eu prefiro prova discursiva. Eu prefiro. Porque eu escrevo, vou escrevendo. Mas vamos lá, gente, vamos para cá. Então, deixa eu vir para cá para poder não atrapalhar o pessoal que está vendo ali. Em 1808, 1º de maio, propriamente dito,
Dom João assina um manifesto declarando guerra à França e anulando os tratados. Alguns tratados, o Tratado de Badajoz, né, que a terra é de quem ocupa, né, esse tratado o próprio Tratado de Utrecht que eu falei para vocês, né, tem um tratado chamado Tratado de Neutralidade, onde eles haviam assinado um tratado que não se envolveriam, né, em questão de conflitos territoriais entre países, eles não se, era um tratado de neutralidade também, ou seja, assina um manifesto, ou seja, os tratados são questionados, são praticamente anulados. E o que acontece? Diante disso, começa essa conquista de Cayena. Em junho de 1808, os limites entre Brasil e Guiana Francesa são questionados, que eu falei para você. Começaram a questionar os limites da Guiana Francesa. E Cayena é a capital da Guiana Francesa. Beleza? Em setembro, sai a ordem da corte para o tenente-coronel, qual era o nome do tenente-coronel? José Narciso Magalhães de Menezes, ocupar as margens do rio Oiapoque. O rio Oiapoque era praticamente a fronteira, né, entre Guiana e o Brasil. Em outubro de 1808, a força está pronta, parte sob o comando do tenente-coronel Manuel Marques Delvas, Portugal, uma esquadrilha composta por 10 embarcações. Notem que em setembro, quem ocupa é o tenente-coronel José Narciso Magalhães de Menezes, mas quem parte com as embarcações é o tenente-coronel Manuel Marques Delvas, Portugal. Uma esquadrilha composta por 10 embarcações. 3 de novembro de 1808, a corte manda mais 3 navios para aumentar a frota dos navios. E nessa... Aqui, eu escrevi errado aqui, tá? Navios tem acento, gente? Me ajuda aí. Não, né? Cara, faz tempo que eu não estudo português que às vezes vem um... Tem não, né? Navios. Ih, não tem como não. Tem como não. Quando eu estudava português, né, eu ficava chamando a palavra para ver se tinha acento, né? Por exemplo, aqui a gente vê que é paroxítono terminado de tom do crescente, né? Semivogal mais vogal. Aí você chama a palavra navios. Opa! Não é não, a palavra é navios, ou seja, a sílaba tônica está aqui. Mas se a sílaba tônica fosse o na, ela seria acentuada. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Entenderam, né? Então vocês estão estudando. Então vocês estão estudando. Toda paroxítono terminada de tom crescente, ela é acentuada. Aí eu ficava chamando a palavra, eu ficava igual um doido na sala. Chamando assim pra ninguém. Para ver se tinha acento ou não. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Fugindo aqui do português. Eu quase fiz faculdade de letras também, né? Eu gostava. Depois agora eu escrevo tudo errado aí. Vocês têm que me corrigir se eu botei sem acento aí, as coisas aí, tá, gente? A frota dos navios e o brigue Infante Dom Pedro foi um dos navios, né? Esse brigue não foi. A frota de um. E um desses 2 navios foi o brigue Infante Dom Pedro. Era um navio de Dom Pedro, né? E dos navios teve 3 navios, se eu não me engano, não lembro o nome agora, mas botei esse aí que eu julguei ele um dos principais aí, brigue Infante Dom Pedro. Em 1º de dezembro de 1808, as tropas desembarcam em territórios inimigos. Tenente-coronel Manuel Marques, tá, gente? Tem o Manuel aqui, deixa eu botar o Manuel aqui. Manuel, tá? Esses dias o Moro, ele tava... Só fazer uma ilustração, abrir um parênteses aqui, tá na aula, tá, gente? Tem a ver com história. Só abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com essa matéria aqui, não. Depois a gente volta para ali. O Moro, ele numa entrevista, ele falou assim, eu não lembro qual foi o contexto, mas ele falou assim que o povo não pode esperar que surja algum Dom Manuel para poder salvar a nação, né? Aí quem entende história
estudou história vai captar o que ele quis dizer. Quem não sabe quem é Dom Manuel, o que aconteceu com ele, não vai entender o contexto. Porque Dom Manuel, assim, tem até um conflito que vai ter aqui no Brasil, chamado Guerra do Contestado, que a região lá era um conflito de caráter messiânico, que um dos motivos também eles pregavam o retorno de Dom Manuel. Olha só. Dom Manuel foi um rei português, aquele rei que morreu lá na Batalha de Alcácer Quibir. Dom Sebastião, desculpa. Dom Manuel não, desculpa, tá, gente? Correção, Dom Sebastião. Dom Sebastião, aquele rei que morre lá na Batalha de Alcácer Quibir, nos Marrocos, lembra que eu comentei com vocês? Ele não, na verdade, não se sabe se ele morre, ele desaparece. Aí isso ocasiona a crise sucessória no trono. Só que isso aí vai desenrolar uma vertente religiosa no retorno de Dom Manuel, chamada sebastianismo. Eles esperam Dom Manuel como salvador da pátria. Que Dom Manuel a qualquer momento vai voltar e vai salvar todo mundo. Aí aqui, 200 anos depois, aqui no Brasil, tem um conflito lá na região do Contestado, lá aqui no Brasil, e eles pregam o retorno de Dom Sebastião. É mole? Um povo doido, né? Que era de caráter messiânico também. Dom Sebastião. Aí o Moro ele fala na sua entrevista, o povo não pode esperar que a qualquer momento vai surgir um Dom Sebastião para poder... Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Vai surgir um salvador que vai mudar tudo, que vai resolver e tal. Era isso que ele estava querendo dizer. É que às vezes esse pessoal eles são humildes entendedores de tudo. Eu vi uma entrevista daquele Paulo Guedes, que é um ministro da Economia, uma sabatinada dele na Globo News. O cara deu uma aula de história, falando de economia. Ele falou da economia de todos os países ao longo da história. Dos países não, né? Como se desenvolveu na Rússia, na China. Ele veio falando, mas ele deu um contexto histórico para poder falar. Eu falei, caraca, mano. Pô, aquele cara é absurdo. Cara absurdo, aquele cara sabe muito. Tomara que essa equipe que ele está montando aí ajuste, dê um jeito aí em muita coisa. Vamos lá, gente. Mas, conversas à partes aí, tomara, eu não tô fazendo nenhuma política partidária aqui, não. Eu só estou torcendo para as coisas que as coisas sejam boas para todo mundo. Todo mundo, tanto A como B. Quem é considerado partido de esquerda ou de direita, eu torço pelo Brasil. Torço pelo Brasil. Eu vou falar para você assim, cá entre nós aqui. Eu sou simpatizante do socialismo, mas conformado praticamente com o capitalismo. Eu tenho conformação prática, mas grande simpatia pelo socialismo, conformação prática com o capitalismo. Professor, então você está em cima do muro? Talvez, mas é difícil, professor de história, mas infelizmente as coisas se desenharam de um jeito que a gente tem que ter a mente aberta, clarear as coisas. Vamos lá, gente. Voltando aqui para a aula. Só retomando aqui. 3 de novembro, a corte manda mais 3 navios para aumentar a frota, para reforçar. Em 1º de dezembro de 1808, as tropas desembarcam em território inimigo. O tenente-coronel Manuel Marques, por onde? Forças terrestres. O comandante e eu no comando dos navios, as forças marítimas. Ou seja, foi uma força marítima e uma força terrestre. Por quê? Esse comandante e eu, ele chega depois, porque essa região... Não, troquei aqui a informação. Estou confundindo com outra batalha, que a gente vai falar mais para frente daqui a pouco. Essa daqui é isso mesmo. Então vai uma força por mar e uma por terra. Ok? O tenente-coronel Manuel Marques, forças terrestres. Esse comandante e eu era um capitão de mar e guerra. Ele vai pelas forças marítimas. E eles chegam lá naquela região e tomam. Não há muita resistência lá não, né? Mas eles tomam. Caiena se rende em 12 de janeiro de 1809. Beleza? O que acontece? A ocupação do território por 8 anos. Se eu não me engano ali, 8 anos soma mais 8 aí, 1917, correto? 1917, há uma nova evolução ali do que acontece lá na Europa, e a Guiana Francesa é devolvida à França. Beleza? Foi o primeiro ato
de política externa de Dom João por meio militar. Oi? Foi uma questão de prova? Eu não vi, não. Política externa? Ah, foi QCIM? Ah. Falou, falei, poxa, eu não vi, senão eu tinha botado aqui. Vou trazer pra gente aí. Gente, estão anotando aí? Fala aí 2 minutos para eu poder apagar. Gente, tá legal? Tá fluindo? Tá dando pra... Oi? É, que eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar... a questão de eu estar escrevendo no quadro é que eu já falei. A gente perde um pouco de tempo e a gente precisa andar com o conteúdo. Escrever no quadro é legal, só que... Não, a questão é andar com o conteúdo. Por exemplo, hoje eu não vou conseguir terminar a aula de hoje, capítulo 4. Não vou conseguir. Talvez se eu não tivesse escrito no quadro, eu estaria já caminhando para terminar. Entendeu? A gente perde um pouquinho de tempo escrevendo no quadro. Entendeu? Mas, se for para ajudar vocês e facilitar a compreensão, a gente escreve no quadro também. Minha ideia é dobrar os meios. Dobrar os meios. Por isso, eu estou com a ideia de tudo que eu projetar para escrever no quadro e passar no slide, eu chego aqui antes, chego aqui mais cedo, 7h30, 7h40, escrevo no quadro tudo que der para escrever, a gente fala no quadro, depois a gente vai para os slides para poder dar conteúdo. Minha ideia é essa. Hoje mesmo, antes de começar a aula, tu viu aqui que eu fiz, né? Eu nem falei com o Rodrigo, nem com o Duarte. Eu já vim direto, já escrevi no quadro, já fui escrevendo no quadro, para poder andar. Vamos dobrar os meios. O negócio é a gente tá bem para passar na prova. A gente tem que estar bem. Já falei que as vagas vai ficar toda aqui no curso de dedicação. Vamos lá, vou apagar aqui, tá, gente? Deixa eu apagar aqui o meio, que é onde vai ficar o slide, aqui para cá. Ano que vem, aqueles R$9.000 na conta aí. Que maravilha, hein? Cara, imagine férias e 13º, como é que vem, hein? Como é que vem férias e 13º, hein? Eu não falei pra vocês não, mas eu vou fazer a prova de auxiliar, do colo auxiliar. Eu tava conversando com os amigos meus, assim, história eu já tenho um domínio legal, que a prova cai de história. Geografia eu também gosto, entendeu? Então, eu só vou dar uma estudada com meu filho em matemática, que meu filho ele tá brabo em matemática. Vou dar uma estudada com ele. Ele faz elite. Aí, ele tem uma base boa. Até pouco tempo, eu ajudava ele. Agora eu não consigo mais, não. Não consigo mais ajudar ele, não. Avançou. Eu não consigo mais ajudar ele, não. Quando ele começou, eu que sentava com ele, ajudava, fazia questões. Pá, agora não dá mais pra mim, não. Já chegou no nível, pô, filho, não dá não. Agora você vai sozinho agora. Não dá mais não. Agora história a gente já desenrola, a gente fala com ele. A musiquinha que eu estava falando para vocês, vê se ajuda. A musiquinha é essa daqui, ó. E Dom João desembarcou aqui, veio fugido de Napoleão. Abriu os portos para as nações amigas e fez tratados de navegação. Depois fundou o Banco do Brasil, desenvolveu a administração. O Brasil foi elevado a Reino Unido, mas lá em Porto tem revolução. E Dom João vai voltar, Dom Pedro fica em seu lugar. Pam, param, pam, param. Portugal vai pressionar, Dom Pedro disse que vai ficar. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. Ajuda, gente. Ajuda? Assim, não tá dando os detalhes de Batalha de Caena, desses negócios, mas depois a gente escreve aí. Depois a gente escreve aí. Não. O Dom Pedro I, ele já tem uma... Se eu não me engano, era 24 anos. Quem fica pequeno é o Dom Pedro II. Dom Pedro I, ele volta, né? Porque a música fala, que eu falei para vocês, Dom Pedro só quer poder e moral.
Independência ou morte é o sinal. Porque a característica de Dom Pedro, no governo dele aqui, era uma característica autoritária. Ele não tinha muito a simpatia do povo. E por não ter a simpatia do povo e estourar várias revoltas na sua gestão, ele se sentiu pressionado e decidiu voltar. Só que quando ele volta, ele deixa seu filho, Dom Pedro II. Aí ele deixando seu filho, Dom Pedro II, aí que depois lá com 14 anos tem o golpe da maioridade, né? Que ele é aclamado rei, enquanto isso o Brasil é governado por uma regência. É isso aí. Aí por isso que a musiquinha fala, Dom Pedro só quer poderio moral. Independência ou morte é o sinal. Porque é o Dom Pedro I que só quer poderio moral. O Dom Pedro II ele já nasce no Brasil. Ele já tem um sentimento mais patriota relativo ao Brasil. Então o Dom Pedro II ele passa mais tempo aqui. Não é à toa que lá no museu, lá em cima, a gente vê mais coisas de Dom Pedro II. Lá no museu lá de Petrópolis. Aqui no Nacional a gente vê mais de Dom Pedro I e Dom João. Lá a gente vê Dom Pedro II. Deixa eu ver se o slide vai pegar aqui. Deixa eu apagar ali em cima ali. Caramba. Vamos lá, gente. Som. Aquilo que eu falei para vocês, a política externa de Dom João, a atuação da Marinha. A política externa de Dom João, a gente viu, né? Como ela falou que caiu a questão na prova do QCIM. Notem, né? Eu nem sabia que tinha caído na prova do QCIM, mas aquela informação eu já julguei importante para a nossa prova. A política externa dele relativo à sua primeira ação no contexto, no âmbito militar. Foi a primeira ação dele. Logo em seguida, ele chegou aqui ao Brasil, ele dominou a região da Guiana Francesa diante daquele contexto, esse contexto aqui, ó. Diante da invasão do território continental português, as tropas de General Junot, das tropas, né, de General Junot que invadiu lá Portugal, Dom João assinou em 1º de maio de 1808 um manifesto declarando guerra à França, considerando nulos os tratados que o imperador dos franceses obrigava a assinar, principalmente o de Badajoz, de Madrid e o de neutralidade. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Os limites entre Brasil e a Guiana voltaram a ser questionados. Determinou então a corte o capitão-general da capitania Grão-Pará, tenente-coronel José Narciso Magalhães de Menezes, né? Aquele que a gente botou aqui, está até aqui ainda no quadro, né? Que ocupasse militarmente as margens do rio Oiapoque. Ordem recebida, tratou de arregimentar pessoal e material, se valendo inclusive, diante dos escassos recursos existentes nos cofres da capitania, de subscrição popular. Vamos lá. Assim, eu estou passando para vocês aqui, é o que está na apostila de vocês, essas informações aqui. Até essa imagem aqui, desse general aqui, ele está na apostila de vocês. Mas o que eu escrevi no quadro é o suficiente para a gente ter uma noção aqui, tá? Isso aqui é só para agregar e o que está no escrito de vocês, no livro de vocês. Em outubro de 1808, a força estava pronta, sob o comando do tenente-coronel Manuel Marques de Elvas, Portugal. Compunha-se de 2 companhias de granadeiros, 2 companhias de caçadores e uma bateria de artilharia totalizando 400 homens. Isso aqui são os detalhes que ele, como que compôs, né, a sua esquadra, a sua armada ali, o seu regimento para poder invadir. Em 3 de novembro, a esquadrilha foi acrescida de 3 navios vindo da corte. Né, aquilo que eu falei para vocês. Os 3 navios vieram, né, para reforçar. E eu citei só um que eu considerei bem interessante, que era o Briga Infante Dom Pedro, comandado pelo tenente, sob o comando, né, do capitão-tenente Luiz da Cunha Moreira. Aí eu tenho um detalhe, né, esse Luiz da Cunha Moreira que comandava esse Briga Infante Dom Pedro, né, ele teve carreira birante, sendo após a proclamação da independência nomeado primeiro-ministro da Marinha, se tornado, portanto, o primeiro-ministro brasileiro nato da nossa Marinha. Em Caena, praticamente seu batismo de fogo se destacou em combate, sendo ferido por golpe de sabre, cuja cicatriz o acompanhou por toda a vida. Ou seja, eu julguei essa informação aqui bem interessante para a nossa prova. Né? Tem muita coisa interessante para a nossa prova. Eu tento filtrar aquilo que eu julgo para a gente, opa, isso aqui eu não posso esquecer. Beleza? Juntos traziam reforços de 300 nomes, tinham ordens para ocupar o território da Guiana Francesa. E
Comandante Luiz da Cunha Moreira. Beleza, gente? Alguém está fazendo alguma anotação aí? 1 minuto. Essa imagem está no livro de vocês também, não está? Então. Isso aqui é desembarque do Rio de Janeiro, né, da Brigada Real da Marinha, 7 de março de 1808, é considerado o marco zero da história dos fuzileiros navais, que eu já tinha adiantado para vocês. Vê essa bandeira aqui, dos fuzileiros navais. Posso deixar de falar dos fuzileiros navais, né? Tropa de elite da Marinha do Brasil, né? Isso aqui é a Batalha de Caiena, é uma imagem, né? Essa imagem é bem clássica, né? Os livros, né, didáticos que falam da Batalha de Caiena sempre faz alusão a essa imagem aqui. Essa batalha, eles desembarcando lá, tá vendo? Bem legal, né? Bem interessante, os trajes, né? Legal. Em 1º de dezembro, desembarcaram as nossas tropas no território inimigo, ficando no comando da expedição assim repartida. O tenente-coronel Manuel Marques dirigia as forças terrestres, aquilo que eu falei para vocês. E os navios sob as ordens do comandante eu. Ok? Este, com os navios menores, os demais foram bloquear a Caiena por mar. Subiu o Oiapoque, foi dominado sem maiores resistências os pontos fortificados, que iam encontrando. 4 escunas francesas foram aprisionadas, incorporadas e batizadas de Lusitana, Dom Carlos, Sidney, Smith e Invencível Menezes. Eles pegaram 4 escunas, né, que eram um tipo de embarcação franceses, né, e agregaram à sua frota e rebatizaram essas 2 embarcações. Ok? A ocupação portuguesa da Guiana Francesa durou mais de 8 anos. Embora temporária, foi de grande valia para a fixação dos limites do país. Portanto, na ocasião de sua evolução, em 1817, ficaram tacitamente estabelecidos os limites do Oiapoque. O governador de Caiena, Vitor Hugues, tratou em vão de preparar a resistência, levantando baterias fortificadas nos melhores pontos estratégicos e guarnecendo os fortes. As forças de ataque foram ganhando terreno, apertando cada vez mais o cerco à capital, a Caiena, até sua rendição final, 12 de janeiro de 1809. Ou seja, houve uma rendição, uma resistência, né? Houve mas diante do aparato da força que estava vindo por terra e por mar, não conseguiu resistir, e esse governador de Caiena, né, Vitor, ele tratou em vão, ele tentou, mas não conseguiu. A importância dessa operação recai na condição de ter sido o primeiro ato consistente de política externa de Dom João, realizada por meio militar, contando com as forças navais e terrestres anglo-luso-brasileiras. Um detalhe aqui, tá? Anglo-luso-brasileiras quer dizer que eles tiveram apoio dos ingleses, tá? Ok? Se vier na questão, tiveram apoio dos ingleses? Sim. Os ingleses apoiaram essa expedição aí. Ok? Fiz um resumo aqui para a gente poder sintetizar, mas tem alguns detalhes também no slide para a gente poder... Ok? Vamos lá, próximo passo. A Banda Oriental. Vamos lá, isso aqui eu anotei para a gente poder compreender melhor, mas vamos lá aqui. A Banda Oriental, gente, a Banda Oriental é aquela região do Uruguai ali. Novamente, a gente volta para aquela região lá da Bacia do Prata, né, onde escoava produtos, né, para poder chegar até o Oceano Atlântico e chegar à Europa. Novamente, a gente vê essa questão aqui da Banda Oriental. Posteriormente, o Uruguai vai ser batizado de província das Cisplatinas, após a tomada. Vamos lá. Outro movimento importante de Dom João na política externa foi a ocupação da Banda Oriental. A gente viu lá no texto, formação da Marinha, aqui, nesse aqui, ó. Primeiro aqui. Aqui, política externa de Dom João e atuação da Marinha. Vamos nos prender a isso.
A gente está vendo a atuação de política externa de Dom João, que primeiro foi em Caena, e agora ele exerce outra ação militar, também uma política externa, visando também um contexto econômico, né? Não é só a questão militar, tem um interesse econômico, né? Político, né? Em virtude do que estava acontecendo politicamente na Europa, aqui no Brasil. E a atuação da Marinha. A gente precisa entender a política externa de Dom João e a atuação da Marinha nesse contexto aí. Banda Oriental. Política externa foi a ocupação da Banda Oriental. Como eu falei, primeira política externa, a tomada de Caena, agora a tomada aqui da Banda Oriental. Na operação foi de grande importância o papel que desempenhou a Marinha, não só no transporte das tropas, desde Portugal, já liberado do domínio francês, como também em todo o desenrolar da ocupação. Nesse contexto aqui, desse período aqui da tomada da Banda Oriental, Portugal já tinha conseguido se desvincular do domínio francês em seu próprio país, né? Eles guerrearam, a França, Napoleão já havia sido derrotado, né? A Inglaterra já tinha vencido a guerra e o exército francês já estava se retirando de Portugal, ok? Como também em todo o desenrolar da ocupação. Botei de vermelho aqui porque a Marinha, nesse contexto aqui, ela teve um papel de relevante aqui. O movimento de independência da América Espanhola provocou o aparecimento de novas nações americanas, cada qual com lideranças individuais. Foi o caso do Uruguai, então chamado de Banda Oriental. Ah, está falando Banda Oriental? Está se referindo ao Uruguai, ok? Que se recusaram em fazer parte das Províncias Unidas do Rio da Prata, encabeçada por Buenos Aires. Seu líder, José Gervásio Artigas, esse cara aqui que foi o líder dessa banda aqui, dessa resistência, desse grupo aqui, ok? Arregimentou as camadas populares contra o domínio espanhol e para o ideal da anexação promovido por Buenos Aires. Nesse contexto aqui, a gente começa a ver que Portugal e Espanha começam a se aproximar. Eles já começam a se aproximar. Okay? Neste intento, invadiu as fronteiras portenhas. Fronteiras portenhas da Argentina, tá, gente? As fronteiras ali relativas a argentinas e brasileiras, o que ocasionou o acordo entre as duas últimas para uma ação conjunta contra Artigas. Entendeu aí? Vou explicar para vocês. Como Artigas, né, esse camarada chamado José Gervásio Artigas, ele não queria se unir às províncias ali da Bacia do Prata, que eram várias províncias ali. Ele queria, podemos dizer assim, ele queria criar um movimento separatista. Vamos botar assim? Um movimento para poder desenvolver os seus próprios negócios, ter sua independência. E não era interesse nem de Portugal que ele fizesse isso, e nem da Espanha. Diante desse levante de Artigas, Espanha e Portugal se juntam. É o que está escrito nesse último parágrafo aqui. Vamos ler de novo? Neste intento, invadiu as fronteiras portenhas e brasileiras, ou seja, ele invadiu terras espanhóis e dos portugueses. O que aconteceu? O que ocasionou o acordo entre as duas últimas para uma ação conjunta. Deu para entender por que eles se uniram agora? Para poder combater Artigas. Deve-se perceber que a Banda Oriental do Uruguai está mergulhada em um movimento político republicano. Como eu falei para vocês, eles queriam criar uma república, né? Queriam sua independência. Liderado por José Gervásio Artigas, e para os portugueses, tais movimentos representavam uma ameaça para a unidade política territorial do Brasil. Unidade política territorial, beleza. Com receio dos avanços também do próprio Artigas invadindo terras brasileiras, né? Sabe-se lá que proporção chegaria Artigas com esse intento. Então, claro, também tem um contexto econômico ali
como eu falei para vocês, uma rota, né, marítima, o gado, né, a pecuária extensiva, né, de grande quantidade de gado ali, carne bovina. Naquela época que começa a questão do charqueamento, né, o charque, eles conseguiam a carne, né, do boi, eles não tinham técnicas para poder conservar a carne. Então a carne ela apodrecia rapidamente. Com essa técnica do charqueamento, que é com sal, aí daí que surge a carne seca. Eles conseguem conservar por mais tempo, né? E nesse contexto também, nessa região sul com a pecuária, eles conseguem exportar carne até para o interior do Brasil, para poder abastecer, porque nesse período há o encontro do ouro lá nas Minas Gerais, no Mato Grosso, Goiás. Então, para poder levar alimento, eles usavam a técnica do charqueamento. Só para agregar o conhecimento aqui. Beleza? No âmbito político regional, outro elemento circunstancial para a compreensão da escolha portuguesa em invadir os territórios platinos. Era contundente a preocupação do gabinete português em relação à política artiguista, né, de Artigas, né, que contagiava os povos orientais, ou seja, ele estava ganhando força, né, contagiando o povo. Provavelmente era um cara persuasivo, era um cara de bom discurso, era um cara populista que conseguia trazer o povo para si, né? Nessa época que a gente entende que não só Portugal, como também a Espanha, exploravam demais a região, né? Submetiam os colonos a condições que provavelmente não eram aceitáveis, né? Às vezes a gente fica criticando um movimento desse, mas a gente precisa entender o que os caras estavam passando. A gente vai ver aqui sobre a Revolta Nativista de 1817, que foi a Revolução Pernambucana. Os caras estavam passando um perrengue e começaram a querer se revoltar contra a coroa, o domínio da coroa. A coroa só queria explorar. Na verdade, a gente vive uma história de exploração, né? Quando se fala, o Brasil, isso é crônico, isso é congênito. O Brasil sempre houve corrupção e sempre foi uma colônia de exploração. Aí quando você vai na história, você entende porque que tem pessoas que falam isso, né? Aí, porque que hoje em dia quem está no poder continua fazendo a mesma coisa que quem estava no poder lá atrás fazia. Continua explorando, continua tirando de quem menos tem, né? Quem tem mais, não tiram. É o que alguns políticos fazem, né? Falam, né, que para começar uma reforma tem que começar de cima para baixo. Isso aí ninguém quer. Abre aspas, o aumento que deram para eles mesmos agora. Complicado. É de se revoltar a população, né? Não, ainda está para sancionar. Ainda está para sancionar. Mas eu não vou entrar nesse ponto não, que eu tenho... eu ia falar, vou falar para caramba aqui. Então, melhor não entrar não. Eu ia falar para caramba, porque eu sou revoltado com isso. Se eu te falar o que eu penso, tu vai ficar, caraca, você pensa isso mesmo? Penso. E contrário à atual gestão, hein? Que vai assumir. Não, deixa isso quieto. Depois a gente conversa em particular. Vamos lá. Tá na apostila. Não, isso aqui não. Isso aqui não, tá, gente? Essa informação eu botei só para... Essa informação desse slide aqui, ela não está na apostila. Eu botei para poder clarear melhor a nossa mente em relação ao contexto político, tá, gente? Para clarear melhor, que ajuda a nossa compreensão do que estava acontecendo. Mas esse pedaço aqui não estava na apostila não, mas ajuda você a resolver uma questão, responder uma questão. Ok? Se você quiser tirar foto aí, pode tirar. E o slide, como eu falei, vai ser disponibilizado para você. Eu vou passar pro Duarte hoje, vou pedir a ele, se possível, celeridade para poder estar botando logo no grupo os slides para você estar em casa, com calma, pegar seu retroprojetor, botar lá e botar na parede lá. Eu sei que você tem um retroprojetor. Estou brincando, o seu notebook, o seu tablet, o seu celular, aonde você estiver. Você não pode dar mole. Pode dar mole. A ameaça política que Artigas representou para o governo lusitano foi elemento substancial no discurso / ocupação em favor da tomada da banda oriental do Uruguai.
Botei de vermelho aqui, que é essa ameaça, né, o discurso, né, que ele propunha, e a ocupação que ele propunha também daquela banda oriental foi em virtude dessa ameaça, né, dessa revolução republicana, de querer criar um Estado ali, e persuadindo outros povos. Então Portugal ele entra ali com força e reprime isso aí. Em 12 de junho de 1816, partiu de Janeiro uma divisão naval. Agora começa a entrar, estou falando para vocês do contexto político, agora começa a entrar a atuação da Marinha. É para a gente começar a se atentar também à atuação da Marinha, porque o tópico diz lá, ações políticas de Dom João e a atuação da Marinha, né? Então aqui, ó, 12 de junho de 1816, partiu do Rio de Janeiro uma divisão naval composta de uma fragata, uma corveta, 5 naus, das quais eram uma inglesa e outra francesa. Olha só, como é que a guerra já tinha acabado, os conflitos já tinham acabado, ou seja, aqui a gente vê nessa missão aqui todos juntos agora, né? Todos juntos. E 6 brigues, capitaneada pela nau Vasco da Gama, onde achavam-se embarcados o chefe de divisão Rodrigo José Ferreira Lobo, responsável pelas atividades navais da expedição. Ou seja, Rodrigo José Ferreira Lobo foi o responsável por essa expedição. E o tenente-coronel Carlos Federico Lecor, então nomeado governador e capitão-general da Praça e Capitania de Montevidéu. Beleza? A divisão naval foi se reunir com o primeiro escalão, composta por 6 navios, que já havia seguido para Santa Catarina em janeiro. Aportando a divisão na ilha de Santa Catarina em 26 de junho, decidiu Lecor seguir por terra com sua tropa para o Rio Grande do Sul e então iniciar a invasão, visto que as condições climáticas só eram favoráveis à navegação no Rio da Prata, em outubro. Seguiu então frente dos seus 6.000 comandados, margeando o mar até as proximidades de Maldonado. A esquadra, por sua vez, rumou em direção ao Rio da Prata, devendo antes estacionar naquele porto. O que acontece? Eles tiveram que ir por terra. Eles vieram do Rio de Janeiro, navegando, e quando chegou na altura de Santa Catarina, no mês de outubro, né, as condições climáticas não eram favoráveis para o general Lecor. Foi ele que comandou, ele que estava à frente da operação naval ali marítima. Ele não tinha como navegar e ultrapassar no mês de outubro ali, e ele teve que ir por terra, com 6.000 homens. Aí eu fiquei lembrando das marchas que eu fazia. Não, desculpa, gente, em outubro que era favorável, obrigado, tá? Então, gente, só em junho, obrigado, tá, pela sua observação, troquei, só em junho, só em outubro que as condições estariam favoráveis para poder ir por mar. E em junho ali ele chega ali na ilha da região de Santa Catarina e ele desembarca a sua tropa com 6.000 homens e vai marchando, né? Vai marchando. Eu fiquei lembrando das marchas que eu fazia, né? Vocês não vão fazer marcha, não? Não sei, de repente, né? Da área de... Oi? Talvez vocês pegam umas marchazinhas aí. Tinha marcha? Hino da bandeira, né? Ah, isso é legal, né, gente? Isso cria um sentimento, isso educa, isso disciplina. Eu julgo essas ideias que estão querendo implantar, eu julgo válido. Eu acho que o nosso país ele precisa disso, de algo assim desse tipo. Mas deixa isso quieto também. Vamos lá. Eu sou adepto da escola sem partido, então se eu ficar falando aqui eu vou estar contrário àquilo que eu prego. Então, vamos lá. Ele comandou com 6.000 ônibus, ele desembarcou ali. Eu fiquei lembrando das marchas que eu fazia, né? Fiz uma marcha uma vez de 24 quilômetros. Fiz uma de 32 também. É brabo. Aí eu fiquei imaginando. Assim, eu não vi a distância que eles andaram para chegar até na região lá do sul, lá do Uruguai, mas eles andaram muito. Naquela época o povo andava muito, né? Por quê? Porque em outubro
as condições climáticas, em junho ali as condições climáticas não eram favoráveis e que só iam, né? Deve ser porque a região do sul lá tem fenômenos climáticos, né? O pessoal que entende geografia aí vai entender um pouquinho desse período e provavelmente para navegar por ali devia ser muito difícil, então eles tinham que esperar um período adequado. E foram andando por mar com seus 6.000 homens, por terra, 6.000 homens e até chegar lá na região para iniciar a invasão. A esquadra, por sua vez, rumou em direção ao Rio da Prata, devendo antes estacionar naquele porto. Depois houve um apoio marítimo, que eles vão por mar, mas se eu não me engano eles chegam em novembro. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eles chegam em novembro aqui, ó. Eles chegam em novembro. Só chegam em novembro, mas depois que... em 22 de novembro de 1816 deu-se o desembarque em Maldonado pelas forças navais de Rodrigo José Ferreira Lobo, com a ocupação da cidade e a vitória pelas forças terrestres em Índia Morta. O caminho para Montevidéu ficou livre. Isso aqui eram regiões, tá, gente? Antes de chegar ali na região do confronto propriamente dito do Uruguai ali, de Montevidéu, que é a capital do Uruguai, são regiões que eles vão tomando, né, ocupando, fazendo a ocupação do espaço, e eles vão tomando Maldonado. Eu trouxe um mapa aqui, vou botar um mapa para vocês verem aqui. O caminho para Montevidéu ficou livre. Aportando a divisão na ilha de Santa Catarina, em 26 de junho, decidiu Lecor seguir por terra com sua tropa para o Rio Grande do Sul. Então iniciaram a invasão, visto as condições climáticas só eram favoráveis à navegação no Rio da Prata em outubro. Seguiu então à frente dos 6.000 comandantes, margeando o mar até as proximidades de Maldonado. A esquadra, por sua vez, rumou em direção ao Rio da Prata, devendo antes estacionar naquele porto. 22 de novembro de 1816, deu-se em Maldonado pelas forças navais de Rodrigo José Ferreira Lobo, com a ocupação da cidade, e a vitória pelas forças terrestres em Índia Morta. O caminho para Montevidéu ficou livre. Acho que eu botei 2 slides iguais. Não foi imediata a completa submissão da banda oriental. Ainda por alguns anos fez José Artigas tenaz resistência à dominação portuguesa até sua derrota final na Batalha de Taquarembó, em 22 de janeiro de 1820. Ou seja, eles fizeram as empreitadas ali na região, tentaram ocupar, porém Artigas, né, ele criou uma resistência, até que nessa Batalha de Taquarembó ele foi derrotado. Né? Em qual batalha? Em relação no que tange a ocupação da banda oriental, né, e a vitória das tropas brasileiras, né, vamos botar assim, portuguesas, luso-brasileiras, né, no que tange a vitória, destaque das alternativas abaixo, destaque qual batalha que está relacionada a essa vitória. Batalha de Taquarembó, em 22 de janeiro de 1820. Por isso que eu botei de vermelho aqui. Durante esse período, os partidários de Artigas valiam-se de corsários que, com base na colônia de Sacramento, ocasionavam grandes prejuízos ao comércio da marinha mercante. Corsários, né, aquilo que a gente já falou para vocês, eram piratas contratados, né, provavelmente contratado até por próprio Artigas, né, que dispunha de algum recurso para poder contratar navios com piratas para poder ir lá, e esses piratas ocasionou, né, por isso que bota até aqui, em nossa marinha mercante. Ele gerou um prejuízo para a gente ali em nossa marinha mercante. Beleza? Tá ficando claro aí, gente? Tá fluindo? Tá dando para compreender? Vamos lá. Com recursos navais reduzidos para liquidar a nova ameaça, o comando português empregou tropas terrestres para tentar destruir as bases inimigas. Assim, o tenente-coronel Manuel Jorge Rodrigues, auxiliado por forças navais, atacou e conquistou a colônia Paissandu e outros locais às margens do Uruguai, tendo em Sacramento conseguido aprisionar vários corsários que aí se encontravam. Ou seja, diante dessa ameaça, os portugueses se organizaram para combater essa nova ameaça. Havia uma resistência ainda de Artigas, que com núcleos inimigos, né, na região sul ali, bancava corsários para que fosse lá, só que aí eles empreenderam forças, né, tropas terrestres,
para tentar destruir essas bases. E eles conseguiram prender muitos corsários, conseguiram desenvolver um bom trabalho nesse sentido aí. Ou seja, em síntese, Banda Oriental do Uruguai foi uma região onde houve o intento de republicano, né, de se formar uma república, que seria a República do Uruguai, com capital em Montevidéu. Criaram resistências ali, né, tentaram influenciar outros povos, porém a Marinha Brasileira ela combateu e conseguiu tomar a região. Beleza? 2 ações políticas de Dom João, a Batalha de Caiena e a tomada da Banda Oriental, que é o Uruguai. Acho que está o mapa aqui. Tem mais um, deixa eu ver aqui o mapa aqui. O mapa está aqui, deixa eu ler aqui primeiro, esse texto aqui. Para as operações realizadas no Rio Uruguai, foi constituída uma pequena flotilha, sob o comando do capitão-tenente Jacinto Roque Sena Pereira, formada pela escuna Oriental e barcas Cosaca, Mameluca e Infante Dom Sebastião. Ou seja, empreenderam algumas embarcações, algumas foram sob o comando do tenente Jacinto Roque Sena Pereira, para poder continuar ali combatendo algumas ações inimigas ali no Rio Uruguai. No mar, o último episódio em que a Força Naval atuou ocorrido, assim, esse último episódio aqui é bom a gente também se atentar. Como foi o último episódio, a gente, né? No mar, o último episódio em que a Força Naval atuou ocorrido em 15 de julho de 1820 foi o aprisionamento do corsário General Rivera. Ou seja, era corsário, um pirata, General Rivera. Com a recuperação dos mercantes Ulisses e Triunfantes pela corveta Maria da Glória, comandada pelo capitão de fragata Diogo Jorge de Brito. Em 31 de julho de 1821, em assembleia formada por deputados representantes de todas as localidades orientais, foi aprovada por unanimidade a incorporação da Banda Oriental à coroa portuguesa, fazendo parte do domínio do Brasil com o nome de Província Simplória. Esse último parágrafo aqui não está de vermelho, mas era para estar, tá, gente? Era para estar, tá, gente? Deixa eu só botar de vermelho aqui, para quando o... Pronto, vamos lá. Botei de vermelho aqui só para... Senão eu esqueço. Província Cisplatina aqui. Beleza? Em 31 de julho... Reforçando, tá? 31 de julho de 1821, em assembleia formada por deputados representantes de todas as localidades orientais, foi aprovada por unanimidade a incorporação da Banda Oriental à coroa portuguesa, fazendo parte do domínio do Brasil. Aí eles deram o nome de Província da Cisplatina. Lá na frente a gente vai ter um conflito aí. A gente vai... No mar, o último episódio em que a Força Naval atuou, ocorrido em 15 de junho de 1820, foi o aprisionamento do... Ah, tá, desculpa, foi o... Mesma coisa aqui, foi um erro aqui, mas tá tranquilo, vamos reforçar aqui, 31 de junho... Aqui, tá aqui, botei lá. Vamos lá. Aí aqui é um mapa, tá, gente, que tá, tá no livro de vocês também. Aqui ele não está muito visível aqui, mas se você acompanhar no livro você vai ver. Aqui, ó, foi onde o percurso que eles vieram andando, tá vendo? Eles vieram andando. Eles vieram porque por aqui só tinha condições climáticas favoráveis em outubro. Então eles pararam aqui na região de Santa Catarina, mais ou menos aqui, e vieram aqui, né? Por terra aqui, até chegar em Montevidéu. Tá vendo Montevidéu aqui? Em Montevidéu. Aqui, situação geral iniciada da guerra com Artigas e a marcha de Lecor ao longo da costa. Marcha de Lecor ao longo da costa. Cara, não está dizendo quanto tempo durou aqui não. Eu posso pesquisar e ver quanto tempo durou, mas essa marcha durou alguns dias, com certeza. Vou botar aí, vamos chutar aí uns 15 dias, vamos botar assim. Andando, né? Parando, andando, parando, andando, parando. 15 dias, vamos botar assim? Andando. Ou menos, né? Talvez menos. A gente não sabe. Talvez menos. Porque se você for ver, dá para ir andando sim.
Para mim não dá não, mas para eles na época dava. Vamos lá, gente. Eu botei um link aqui de uma imagem que eu tinha. A cerca tá... Deixa eu só apagar para poder quem está de casa ver direito. Política externa de Dom João, né? Ali. Implantou uma política expansionista. Em 1808, em represália às ameaças francesas, ordenou a invasão da Guiana Francesa, que foi a tomada de Cayena. Em 1816, determinou a ocupação da banda oriental do Uruguai, região do Rio da Prata, tá, gente? Incorporando mais tarde ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Aí aqui mais à frente, essa informação aqui a gente vai estar vendo depois, a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Com isso, o Congresso de Viena reconhecia o Brasil como sendo um governo português e não apenas uma colônia. Isso aqui é porque foi em 1815, tá? Nesse momento que está acontecendo a ocupação da banda oriental, o Brasil ele é elevado a Reino Unido. Tem um congresso chamado Congresso de Viena, onde foi uma medida política, né, que Dom João ele realiza para que Portugal, né, não tratasse o Brasil como colônia, né? Porque nesse congresso lá eles estavam tendo reuniões e os portugueses queriam trazer de volta o pacto colonial, fazer do Brasil aquela condição de colônia, né, de exploração. Aí nesse congresso de Viena, essa medida política que Dom João ele vai e eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso aqui não está na apostila, eu trouxe porque é informação que agrega para o nosso conhecimento. Aqui uma imagenzinha aqui. Essas imagens aqui eu acho que estão na apostila de vocês, então não, né? Aqui é a tomada da banda oriental. Aqui é a tomada da banda oriental. Aqui é a região... aqui é Cayena, tá? Isso aqui é para finalizar. Campanha do exército português na Guiana Francesa. Aqui, eles estão na Guiana Francesa, aqui. Aqui é a região da Bacia do Prata. Tá vendo? Escrito Prata aqui. Que é a Bacia do Prata. Bacia do Prata. O Uruguai está aqui, nessa região aqui, Uruguai. E aqui lá em cima, na Guiana Francesa. Está vendo aqui o limite da Guiana Francesa com o Brasil? Está vendo aqui? Ok? Só para ilustrar aí, depois você... Aí, gente...